Bom, gente, então a gente está aqui hoje para a gente retomar aqui o que a gente precisa fazer na disciplina, né? Eu acho que vocês devem ter algumas perguntas. Primeiro é quanto às avaliações. Eu vou tentar entregar essa semana uma quantidade inicial de avaliações parciais para vocês. Então, eu vou tentar corrigir o máximo das listas que a gente tem, para vocês terem uma ideia de como é que está a nota de vocês até agora. Daí a gente consegue ter essa primeira parte da avaliação e depois a gente continua no esquema que a gente está de mandando essas listas, ok? Semana passada eu estava numa conferência e estava super enrolado lá. Então a gente deu essa pausa. É bom que vocês conseguem tiveram esse tempo de se organizar melhor aí no que precisavam fazer. A gente tem alguns assuntos para poder a gente concluir a nossa disciplina. A gente está começando a chegar aí já no que a gente precisa de encerramento, mas a gente ainda precisa falar de transformada de Laplace, que é o assunto de hoje. A gente vai falar de Laplace. A gente ainda vai falar também de solução de sistemas por séries. Além desses dois assuntos, são outras formas de você resolver equações diferenciais, a gente ainda precisa falar um pouco sobre sistemas de equações diferenciais. E, além dos sistemas de equações diferenciais, de equações diferenciais parciais. Então, isso daqui é a meta da gente conseguir encerrar as atividades da disciplina da gente, tranquilo? Então, para cada um desses itens aqui vai ter pelo menos uma lista. Algum deles vai poder ter mais de um item, à medida que eles forem durando a mais do que uma semana de trabalho para cada um deles, né? E aí a gente vai se acertando, tranquilo? Bom, então, partindo para o assunto de hoje, que a gente, então, definiu o que é a transformada de Laplace e do que ela consegue ajudar a gente aqui para resolver equações diferenciais. A partir da aula de hoje, a gente viu, então, até hoje, alguns métodos de resolução de equações diferenciais de primeira e de segunda ordem. São as equações diferenciais mais práticas que a gente vê em realidade mesmo. As equações de ordem superiores que a gente consegue resolver na mão, elas se remetem aos métodos que a gente já usou para resolver equações de segunda ordem, variação de parâmetros, a própria equação diferencial que a gente consegue ter uma equação característica, então o esquema é basicamente já conhecido por vocês, e aí a gente passa para a parte de transformada de Laplace. Sempre que a gente não consegue resolver a equação diferencial por um determinado método, a gente tenta aprender método diferente para que a gente possa tentar melhorar a nossa habilidade para resolver essa equação diferencial. O método de transformada de Laplace e o método de solução por séries, eles resolvem qualquer equação diferencial, de qualquer ordem, de qualquer forma. Só que o custo para poder você fazer isso, de resolver na mão, pode ser muito alto e não compensar. Então, o que a gente vai aprender aqui é a técnica que te ensina a resolver, só que a resposta que você obtém através dessas técnicas pode ser não muito palatável. A gente vai entender isso no decorrer daqui do trabalho com transformada de Laplace. Então, vamos primeiro definir o que é a transformada de Laplace. Então, o que é a transformada de Laplace? Bom, a transformada de Laplace é uma modificação que você faz de variável no sistema para que você possa sair do plano de natural, né, do domínio T, para o domínio S. Então, a gente faz essa transformação. A gente tem aqui um determinado domínio T, e a gente faz essa transformada para a gente chegar no domínio S, que seria o domínio da variável de Laplace. S aqui, eu estou definindo para vocês como sendo a variável de Laplace. É muito útil essa transformada de Laplace, principalmente quando a gente está falando de controle. Então, qualquer sistema de controle, qualquer processo que você tem um determinado controle, as funções que um determinado controlador recebe e emite são muito descritas por transformadas de Laplace.
Então, isso daqui pode ser útil para vocês em outras disciplinas que vocês vão ver ainda a partir dessa definição. Então, o que é essa transformada de Laplace? Transformada de Laplace, ela é o seguinte, eu tenho um símbolo aqui, seria o símbolo de Laplaciano, né, da função f de t. Então, você tem transformadas de Laplace, né, o Laplaciano de uma determinada função, é uma transformação que você faz com base nessa função. Para simplificar, né, para a gente não ficar trabalhando com esse L aqui todo tortinho, a gente pode também chamar a função de f de S. Então, se eu estou simbolizando aqui assim, no domínio pela f de t, aqui eu tenho f de S, como sendo a definição dessa transformação. Então, a transformação dessa função é a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st, que multiplica a função f de t. Então, isso é a transformada de Laplace. Só como é que a pessoa chegou nessa conclusão? Bom, é por isso que o método está levando o nome do Laplace, né? Da pessoa que desenvolveu esse método. Ele viu que fazendo essa transformação, você tem uma simplificação de algumas funções que são muito conhecidas. E a operação delas vai ficando mais fácil. Então, só para a gente conseguir entender melhor isso aqui, f de s é a transformada de f de t. E aqui você tem o núcleo da transformação. E aqui você tem a sua função f de t. Tudo bem? Bom, então vamos tentar fazer um exemplo aqui, né? Um exemplo de alguma função que a gente consiga fazer a transformada para poder a gente entender melhor como é que funciona isso. Então, aqui, exemplo. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai pegar a função g de t, que é igual a 1. Tranquilo? Bom, essa função g de t igual a 1, a gente vai colocar ela na transformada, então fazendo a Laplaciana aqui de g de t, a gente vai obter o g de s, que vai ser a integral de 0 a infinito, de e elevado a st, que multiplica a função g de t, que ela é igual a 1. Isso aqui que multiplica dt. Tranquilo? Bom, então eu só fiz a substituição lá para poder obter essa transformada. Então, g de s, a gente consegue escrever ele da seguinte forma. A integral aqui vai ser basicamente integral de e elevado a menos st dt. Então, como resultado dessa integral aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter e elevado a menos st dividido por menos s. Esse é o resultado da integral, tá? Essa aqui, como ela não é variável de dt, ela é só variável de Laplace, ela não é variável aqui de t, então ela funciona como se fosse uma constante aqui nesse processo. E aí você faz essa integral avaliando ela dentro dos termos da integral definida, 0 até infinito, ok? Bom, então a gente consegue então observar que esse e elevado a menos st, outro ponto aqui é que, para a gente entender essa questão aqui, desse passo, a gente vai ver que isso aqui é como se a gente estivesse avaliando em separado, né? E elevado a menos st sobre menos s, quando t for infinito, E elevado a menos st sobre menos s, quando t for igual a zero. Então, quando t crescer muito, né, o limite disso aqui, quando t tender a infinito, isso daqui vai ser E elevado a menos st, e aí você vai ter o valor de zero aqui em cima. Tranquilo? É claro que para isso a gente está considerando aqui que S é maior ou igual a zero. Ok? Mas aí sem problema, essa hipótese faz parte das hipóteses do domínio de Laplace. Então, isso daqui seria zero, e aí menos E elevado a menos st sobre menos S, que é um S. Então, elevado a zero, isso daqui vai dar 1, e então a transformada de g de t igual a 1
você vai ter a transformada dela como GS, que é igual a 1 sobre S. Tá, professor? Essa aí deu para entender tranquilo, essa daí tá fácil. Só que por que é interessante a gente pensar numa função g de t igual a 1? A função g de t igual a 1 é meio que monótona mesmo. Mas se você pegar essa função aqui, g de t, e fizer ela igual a vezes 1, ou seja, você vai ter que a transformação de constantes, né? Então, se você fizer isso, você vai ter aqui g de s, que vai ser igual a que multiplica a integral de 0 a infinito, é elevado a menos st. Eu já coloquei ela para fora aqui do processo da integral. E o que a gente vai obter é que essa integral aqui, a gente já fez essa transformada, e ela vai ser 1 sobre s. Então, a gente vai ter aqui g de s, que é igual a sobre s. Ok? Então, daqui a gente já começa a pensar nas propriedades que tem essa transformada de Laplace. Então, a primeira propriedade seria a multiplicativa, né? Então, você tem aqui o Laplaciano de uma função f de a f de t, e esse Laplaciano aqui vai ser igual ao a vezes o Laplaciano de f de t. Tudo bem? Então, se você tiver qualquer função aqui que você já saiba Laplaciano, o Laplaciano do produto, quando você tem um escalar vezes uma função, vai ser o escalar vezes o Laplaciano daquela função. Tudo bem? Bom, então, essa é a definição de Laplaciano, essa é a primeira transformada mais tranquila que a gente tem. Um outro exemplo aqui é o exemplo interessante para a gente avaliar, que é o da função em atraso. Então, no objetivo da aula de hoje, a gente está tentando se familiarizar com essa definição do Laplaciano, e aí, além de se familiarizar, a gente está vendo todas as funções de interesse para esses sistemas. Então, exemplo aqui, a gente está trabalhando como sendo o que a gente chama de função atraso. Então, f de t, que é igual a e elevado a de t. Então, por que isso é chamado de função atraso, né? Então, a gente só está falando aqui de função atraso porque é uma nomenclatura de controle, de sistemas de controle. É quando você tem um delay no tempo de resposta de um determinado sistema. E aí, nesse delay, desse delay de resposta de tempo do sistema, você também pode simular ele como sendo uma exponencial desse escalar. Então, vamos avaliar como é que é essa exponencial de e elevado a t. A transformação dela, então, aqui, a transformada f de s, vai ser igual a integral de 0 até infinito, de e elevado a menos st, que multiplica a nossa função, e elevado a t, dt. Tudo bem? Bom, então, deixa eu até botar em outra cor aqui para vocês entenderem bem. Em azul, a gente tem a nossa função, transformada. E o e elevado a t é o que a gente está fazendo a transformação. Tranquilo? Então, você sempre vai substituir aqui dentro dessa integral dessa forma. Ok, então f de s vai ser igual a integral de 0 até infinito, de e elevado a menos s, t, dt. Tranquilo? Bom, então aqui então, a gente vai ter fs como sendo e elevado a menos s, dividido por a menos s. Isso aqui é avaliado de 0 até infinito. Então, naquele mesmo esquema, a gente vai ter, então, o e elevado a menos st. Se a gente tiver, então, aqui você
tem que fazer aquela comparação matemática, né? Para que você possa utilizar o fato de que S seja maior do que A. Se você tiver S maior do que A, a gente vai chamar esse sistema de convergente. E o S menor do que A, você vai ter um sistema divergente. Professor, que diabo é isso de que sistema convergente e divergente? É só porque é a direção para onde esse exponencial de A menos ST tendendo a infinito vai tomar. Se o A for maior do que o S, a consequência disso é que você vai ter a transformada de Fs tendendo a infinito. Essa não interessa para a gente, porque a gente está tentando fazer uma função que a gente obtém uma função diferente. Então, talvez você diga assim, professor, não vi vantagem porque eu transformei uma função que é um escalar simplesmente numa função que é A sobre S. Ok, mas nessa daqui você vai começar a entender. Uma função que é complexa como uma exponencial, ela vai acabar se transformando quando você fizer esses limites aqui. E, obviamente, escolhendo o fato de que S é maior do que A, para que o sistema seja convergente, então a gente vai ter f de S igual a 1 sobre S menos A. Entendido? Então a gente conseguiu transformar essa função f de t para uma outra função que é mais simples do que essa daqui, que tem uma aparência mais simples. Além dessa aparência mais simples, a gente consegue, por exemplo, pensar em uma função que antes não era contínua, que passa a ser contínua quando a gente está trabalhando com ela dessa forma aqui. Então, mais dois exemplos de funções, e a gente passa para algumas propriedades específicas e para o que interessa dessa transformada de Laplace. Então, um outro exemplo aqui que a gente pode trabalhar de transformações de funções laplacianas seria, por exemplo, você ter a função impulso. Função impulso unitário. O que é a função impulso unitário? É quando você tem, por exemplo, aqui, isso é muito importante para sistemas de controle, quando você pensa no controle de um determinado sistema. Vamos parar para pensar naquele sistema massa-mola que a gente passou a semana passada trabalhando nele, né? A semana retrasada pensando nele. Você tem aqui um sistema que você tem aqui a mola, e aí essa mola está ligada a um determinado peso. No tempo t0, eu vou dar um impulso, eu vou dar um empurrão aqui nesse sistema e ele vai começar a oscilar. A forma de entrada, a função de entrada que tem nesse sistema, ela tem mais ou menos essa careta aqui, essa carinha. Você tem aqui a função f de t, pode ser, por exemplo, força, aceleração. Então, no instante t igual a zero, você vai passar a ter uma determinada aceleração, e aí aqui vamos chamar essa aceleração de 1. A gente já aprendeu que a gente pode botar qualquer escalar aqui, que é só multiplicar, e a gente usa aquela propriedade da multiplicação por escalar das transformadas de Laplace. Então, durante um segundo, eu vou dar um empurrão de 1 kg de um Newton nesse sistema. Então, eu tenho uma força de 1 Newton atuando durante um segundo. Então, esse é o gráfico, mais ou menos, da função. Então, você tem a duração aqui dele de um segundo. Quando você chega aqui na contagem de um segundo, você para de atuar a força. Então, a força vai passar a ser zero. Essa função é chamada de função impulso unitário. Como é que é a descrição dessa função? Então, você estaria descrevendo essa função da seguinte forma: f de t como sendo igual a 1, se você tiver o tempo, né? Esse eixo aqui é tempo, que é a execução, o tempo de execução desse impulso unitário. Você tem aqui 0 a t menor do que 1. Você também tem aqui o valor dela, que seria o valor de 0, para quando você tem aqui t maior ou igual a 1.
Então, essa aqui seria a definição dessa função. Então, essa função aqui é meio chata porque ela é descontínua. Só que se a gente for parar para pensar para a aplicação do Laplaciano para essa determinada função, a gente pode escrever o seguinte: a gente vai ter o Laplaciano aqui dela de f de t, e aí o Laplaciano da função vai ser a integral de 0 até infinito de e elevado a menos st, f de t, definido como está escrito aqui, dt. Então, isso daqui a gente tem aqui no eixo, na integral que a gente está fazendo. A gente está fazendo a integral de 0 a t, e a gente pode separar ela dentro das faixas de domínio esse valor na nossa função. Então, a gente tem aqui a Laplaciano de f de t, como sendo igual a integral. Eu vou separar aqui de 0 a 1, porque eu sei qual é o valor de 0 a 1, quando o tempo é de 0 até 1, e eu sei de quando o t é maior do que 1. Então, eu vou separar em duas integrais, de 0 até 1, elevado a menos st, que multiplica de 0 a 1, qual é o valor de 0 a 1, a duração dela é 1, né? O valor dela de intensidade é 1. E para o outro, a gente vai ter mais a integral de 1 até infinito, de e elevado a st, que multiplica o valor de 0, que é o valor para ela a partir de quando você tem o tempo igual a 1 até infinito, dt. Então, essa integral aqui vai ser 0, porque você tem integral de 0 a 0, né? E aqui você tem a integral de 0 a 1 para poder avaliar. Então, nessa integral aí de 0 a 1, o que a gente vai ter é que o Laplaciano dessa função vai acabar sendo a gente vai ter aqui menos e elevado a menos st sobre s. Isso aqui é com t igual a 1. E a gente vai ter menos. Vou trocar o sinal aqui colocando mais, tá? E elevado a menos st. E isso daqui avaliado em zero. A gente está avaliando ela de 0 até 1, né? Deixa eu ver se eu não troquei a ordem. Bom, troquei, mas no final das contas, o que a gente vai ter aqui é que a gente vai ter o sistema como sendo 1 menos e elevado a menos s dividido por s. Ok? Bom, então essa seria a transformada da função degrau unitário. A gente pode fazer outros exemplos aqui, que é o que eu vou passar para vocês na lista de hoje, que seria, por exemplo, funções seno e cosseno. Então a gente vai ver que a gente consegue fazer a transformação da função seno, se f de t for igual a seno de a vezes t, essa função seno ela passa a ser, quando você está na transformação na variável de Laplace, f de s, que é igual a sobre s ao quadrado mais a elevado ao quadrado. Então você vê que a maioria delas você acaba transformando essas funções que são chatinhas aqui, como seno, cosseno, em razões, em frações. Então, tudo que você passa para essa variável de Laplace acaba virando um tipo de fração, o que ajuda quando a gente está precisando fazer as operações que a gente está pensando em termos de equações diferenciais. Então, ok. Então, vamos agora para as duas propriedades mais importantes que a gente pode ter para poder não dar muito sono para vocês nessa aula. Então, a primeira propriedade seria a propriedade da linearidade. Então, a transformada de Laplace é uma transformada linear. Então, a primeira propriedade seria a linearidade. Então, nessa propriedade de linearidade, você tem a transformação C1, que multiplica F1, mais C2, que multiplica F2. Então, F1 e F2 são duas funções quaisquer. C1 e C2 são constantes, né? São constantes dados aqui. Então, F1 e F2 são funções.
C1 e C2 são constantes. Ok? Bom, se a gente pode escrever isso dessa forma, então a gente vai observar que a transformação linear disso daqui vai acabar sendo C1, que multiplica a transformação de F1, mais C2, que multiplica a transformação de F2. Ok? Então, essa é a propriedade linearidade da equação diferencial. A gente já viu que se a gente tiver o da constante, é cada um dos das constantes, e se a gente tiver o da soma, como é uma integral, a integral dos integrais. Então, acaba sendo propriedades idênticas à da integral, ok? Certo. Então, se a gente já conhece aqui essa transformação, essa propriedade, é uma propriedade importante, a propriedade mais importante que a gente vai ter aqui na aula de hoje vai ser a propriedade da derivada. A propriedade da derivada de uma determinada função. Então, como é que é a derivada de uma determinada propriedade de função? Ela vai ser a Laplaciano da derivada de f de t vai ser igual a s, que multiplica o Laplaciano de f de t menos f0. Então, isso daqui é muito importante, porque se você observar, quando eu faço a transformação das derivadas, eu consigo reduzir a ordem da derivada. Então, eu saio de uma coisa que tem derivada para uma coisa que não tem derivada. A gente vai ver o método de resolução de equações diferenciais com Laplace na próxima aula. Mas o que a gente pode observar é que a transformação de Laplace ela transforma o que seria uma equação diferencial, uma equação diferencial em uma equação algébrica. Então, o que você teria de y' mais x igual a zero como sendo uma equação diferencial, em Laplace, você fazendo a transformação de Laplace, você sai de um plano de equação diferencial para um plano que você consegue resolver por álgebra simples, somar, dividir, passar para o outro lado, isolar, ok? Então, essa aqui é a Laplaciana da derivada, e aí quando você tem mais de uma ordem de derivada, né? Então, o Laplaciano da enésima derivada da função f. Então, quando eu coloco esse nzinho aqui, eu estou falando da enésima derivada, a derivada de ordem n, ok? Então, você vai conseguir escrever ela da seguinte forma: s elevado a n, que multiplica Laplace de f de t, menos s elevado a n menos 1, que multiplica f de 0, menos cada um deles, s elevado a 0, que multiplica f n menos 1 de 0. Então, só explicando essa fórmula de recorrência aqui, né? Então, por exemplo, para n igual a 2, para n igual a 2, você vai ter, então, o Laplaciano da segunda derivada. Isso daqui vai ser igual a s elevado ao quadrado, que multiplica o Laplaciano de f de t, menos s elevado a 1, que multiplica f0, menos s elevado a 0, que multiplica f' de 0. Então, aqui nessa segunda parte aqui do Laplaciano, na verdade, você tem como se fosse um decrescente aqui em S e crescente na derivada de F0. Vai ficar mais claro quando a gente fizer para n igual a 3. Então, deixa eu fazer aqui para n igual a 3 para vocês entenderem bem essa parte. Então, para n igual a 3, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o Laplaciano de f 3 linhas de t
que vai ser igual a S elevado à terceira, do Laplaciano de f de t. Tranquilo? Então, esse daqui é o Laplaciano de f de t. Menos, aí o primeiro é n menos 1, né? Então, se a gente tem aqui n, a gente vai ter aqui n menos 1. Então, é S elevado a 2, que multiplica f de 0. Aí, o segundo termo aqui vai ser S1 com f de 0 da primeira derivada. Menos S de 0, que multiplica f da segunda derivada. Tudo bem? Então, esse daqui seria o Laplace f3 linhas de t. Tranquilo? Da terceira derivada de f. Observa que desse lado de cá você só vai ter a derivada das funções em um único ponto específico, que seria o ponto f0, que com uma condição de contorno você consegue compreender esse valor. E aí, compreendendo esse valor aqui, a gente consegue identificar quem é essa transformada. Tranquilo? Ou seja, quando a gente tem uma equação diferencial, a gente consegue passar essa equação diferencial para o plano de Lagrange, para o plano de Laplace, e com esse plano de Laplace, a gente resolve ela como sendo uma equação algébrica e depois retorna ela para o plano natural, para o plano T, para a gente conseguir ter a resolução da equação diferencial. A gente vai ver isso com calma. Os exercícios que a gente tem que fazer agora são basicamente para a gente dominar essas propriedades do Laplaciano. Tranquilo? E é isso que a gente vai fazer agora até quarta, uns 2, 3 exercícios simplesinhos, para vocês conseguirem estarem bem afiados aí com essa parte de Laplace. E aí a gente se vê na próxima aula. Vocês têm alguma dúvida? Bom, gente, se vocês não têm dúvida, então boa semana. Estamos aí junto aí para poder fazer o retorno e a gente chegar no finalzinho desse semestre. Tranquilo? Valeu aí, gente. Até mais. Um abraço para todo mundo.